Essa pergunta até me surpreende que já não tenha aparecido antes, porque é a coisa mais comum que o pessoal pergunta, né? Então, se eu não mudar a minha vida, se eu seguir sendo uma pessoa que trabalha, que tem relacionamentos e que faz tudo mais ou menos como todo mundo faz, eu tenho chance de me iluminar? Ah, tem várias coisas para falar sobre isso, mas vamos ver. Eu achei interessante o jeito que a pessoa colocou, assim. Um ocidental. Hoje em dia não tem mais nem isso, né? Alguém acha aqui que algum asiático morando na China, no Japão, ou em algum lugar assim, eles estão com menos turbulência na vida do que nós aqui? Provavelmente eles estão com mais turbulência na vida, mais trabalho, eles estão mais mundanos do que nós, porque a questão hoje não é ocidental ou oriental, né, o asiático. A questão aqui é modernidade, né? A modernidade afeta todo mundo está inserido nisso, né? Então, ele falou assim, inserido no mercado de trabalho, no dia a dia de família, na vida social, é possível atingir a iluminação? Depende, você não falou nessa vida, né? Nessa vida, impossível não é, mas eu acho que é bem difícil, né? E tem uns poréns que a gente vai falar sobre o que é integrar a prática na vida cotidiana, né? Mas, de toda forma, quais são as coisas principais que deve-se pensar aqui? Primeiro, a iluminação para a maioria de nós não é uma finalidade para essa vida. Então, ele pode integrar o Dharma suficientemente que ele vai obter benefício, algum tipo de realização e levar essa realização para uma vida seguinte, continuar praticando. Boa chance, se a pessoa praticar, né? Há pessoas, eu, por exemplo, tenho muito tempo livre, porque eu desenhei a minha vida, não que eu seja um monge ou que eu moro num centro de Dharma, mas eu desenhei minha vida de uma forma que eu consigo me focar bastante no Dharma, né? Mas eu conheço pessoas que têm trabalhos muito exigentes, médicos, tem, sei lá, 60 horas semanais de trabalho, né? E mesmo assim eles conseguem fazer mais prática formal do que eu. Não, a preguiça não conhece fronteiras, assim, sabe? Tipo, se a pessoa não tem diligência, a pessoa, quem tem diligência tem vida familiar, tem trabalho, tem não sei o que, ainda tem uma prática melhor, mais, que dura mais, não sei se é melhor porque a gente não tem acesso à vida interna da pessoa, né? Mas pelo menos mais tempo de prática do que a maioria dos, sei lá, das pessoas meio largadas, assim, que nem eu, que não fazem quase nada, né? Então, então tem esse detalhe aí. O outro detalhe é que a função da comunidade laica, a palavra laica, principalmente no Vajrayana, talvez um pouco no Mahayana também não serve tanto, né? Mas a comunidade que não é monge, a comunidade que não mora em centro de Dharma, a comunidade que não é clero, não é sacerdote, né? Então a função principal, além de fazer prática e tentar se iluminar, é sustentar o Dharma, sustentar financeiramente. Então ótimo, se você trabalha, ótimo, você pode sustentar praticantes, né? Ou pelo menos, se você não pode sustentar a prática de um praticante, você pode doar alguma coisa, alguma parte do que você produz. Mesmo uma pessoa bem pobre, se ela está focando em trabalho, ela deve fazer doações. Né? Dana Paramita é a primeira prática. Essa é a primeira prática. É sustentar a atividade dos centros de Dharma, dos professores do Dharma, dos outros praticantes. Antes da pessoa pensar na sua própria prática, se a pessoa tem um trabalho, uma vida cotidiana, então ela deve pensar em promover o centro, promover o Dharma, a sobrevivência do Dharma, a tradução, a prática das pessoas, retiros e assim por diante. Mesmo que ela não consiga participar, ela deve tentar... o mérito é o mesmo, né? Se a pessoa está patrocinando, a pessoa está usufruindo do mesmo mérito. Então, ele coloca também uma coisa aqui, esse foi no comentário no site, né? Mas um ocidental vivendo, novamente, o ocidental não faz a menor diferença, né? Uma pessoa no mundo moderno, né? Vivendo de forma ética, que não é tão fácil, porque a maioria dos trabalhos que a gente tem envolve, em algum sentido, não ter uma ética perfeita, né? É muito difícil ser perfeitamente ético tendo que ganhar dinheiro nesse mundo, porque esse mundo está todo meio que desenhado para, em algum nível, a gente estar passando por cima dos outros, assim, né? Então,
Começa por aí, né? Mas digamos que a pessoa consiga praticar uma forma plenamente ética. Daí é possível a iluminação, ou pelo menos a liberação dos kleshas? Não, não. Sendo a pessoa de qualquer, sendo ela ocidental, oriental, trabalhando ou não trabalhando, com família ou sem família, apenas a ética nunca vai produzir a iluminação. A ética é coadjuvante. A ética leva a reinos superiores. A ética leva a condições melhores temporárias do samsara. Então, qual é o aspecto? Todo mundo deve praticar ética, porque sem ética também não é possível fazer as outras práticas. Então ela nos coloca numa situação mínima de saúde mental e de possibilidade para poder pensar nas práticas de sabedoria, para poder pensar em treinamento da mente e assim por diante. Mas só com ética só vai produzir benefício temporário, só vai produzir a experiência de um renascimento afortunado que depois vai se desgastar, vai acabar e vai continuar o samsara. Então, independentemente se a pessoa está praticando ética como monge, só ética, se ela se focar só em ética como monge, também mesmo resultado. Se ela se focar só em ética como uma pessoa no mundo aí, mesma coisa, não vai... Agora, como eu estava dizendo, tem trabalhos nos quais, a maior parte dos trabalhos, a maior parte das inserções humanas exige algum grau de degradação, né? Então a gente vai pelo menor impacto, porque a gente tem que abandonar tudo também, às vezes, muitas vezes, para a maioria das pessoas não é a solução, a mente delas vai atrás, não vai adiantar nada, não adianta romantizar a ideia de renúncia, então a pessoa tem que aproveitar onde ela está inserida para melhorar a circunstância, mas de forma geral, a maior parte das atividades que a gente tem como ser humano no mundo, elas tendem a ter um grau de degradação, um grau de problema ético. Então, se a pessoa consegue produzir mais benefício do que malefício, já está de bom tamanho. E se ela tiver uma curva ascendente nesse sentido, isso é prática. Né? Então, o Buda ensinou até mesmo uma pessoa que trabalhava no abate de animais durante o dia, né? Então, depois ele renasceu num lugar que ele experimentava durante o dia o inferno e durante a noite, quando ele praticava o Dharma, ele vivenciava experiências prazerosas, reino dos deuses, assim, mais ou menos, né? Então, mas o Buda diz, é melhor do que passar o tempo todo no inferno, né? Então, é claro, né? O abate de animais é uma das... por exemplo, se a pessoa trabalha num frigorífico, se a pessoa trabalha fabricando armas, ou vendendo álcool, que é mais comum entre sangue, assim, conhecer alguém que tem um bar, alguém que tem um restaurante e tal, aí vende álcool. Isso, estritamente falando, não é virtuoso, não, começa com um problema ético aí. Então, se a pessoa quer praticar o Dharma, é bom ela procurar uma atividade que esteja mais de acordo com o Dharma, né? Então tem esse aspecto também, né? Então a gente tem que falar assim, o Mahayana, ele leva muito em consideração essa questão da comunidade laica, da comunidade não institucional budista, dela ser a grande patrocinadora. O Mahayana e também o Shravakayana, mas o Mahayana diz que há muito mérito em fazer isso, né? Foca bastante nisso. E também existe a noção de algumas pessoas que praticam o Dharma fora de instituições, né? Então hoje em dia todo mundo que eu conheço, que é praticante do Dharma, não assume uma posição passiva de apenas patrocinar as atividades, mas tenta praticar o Dharma. Por quê? Porque, como eu disse no início, não é que a pessoa tenha uma expectativa de se iluminar nessa vida sem fazer um retiro, né? Pelo menos um retiro longo, ou 2 ou 3 retiros longos. O mais comum é que nós, que fazemos retiro só de 1 mês, ou 3 meses, 6 meses, ou que, né, claro, varia muito, né? Pode ter uma pessoa que seja uma pessoa que tem uma capacidade muito grande, ela não precisa fazer retiro nenhum, isso existe, né? Mas a maioria de nós, mesmo fazendo 6 anos, 12 anos de retiro, não vai se iluminar nessa vida. Essa é a dura realidade, né? Então, para quem não vai fazer um retiro dessa duração, que é a maioria de nós, muito menos então. Mas pelo menos a prática, do jeito que for, nos posiciona para reencontrar o Dharma, nos posiciona para melhores condições e assim por diante, né? Mas não é só ética, tem que ter treinamento da mente, tem que ter sabedoria. Então tem que ter algum grau de visão, de entendimento dos ensinamentos, né, de estudo, tem que ter algum grau de treinamento da mente. Aí tem um aspecto aqui que eu até conversei também com outra pessoa essa semana, e ela estava falando de shamatha, que ela não sente muita conexão com a prática de shamatha. E daí eu pensei, mas qual será a prática formal que ela faz? Porque também eu sei que ela não tem uma
nunca fez um retiro vajrayana, assim, né, para fazer prática com ritual, essa coisa assim toda. Então talvez a pessoa não tenha uma prática formal. Daí ela estava falando sobre manter uma meditação na vida. Aí sim, isso existe, isso é o ideal, mas isso não é comum. O comum é a gente reparar que a gente tem dificuldade de se manter na prática no meio das nossas atividades. Então a gente tem que praticar 24 horas por dia, esse é o nosso objetivo. Seja a gente lavando louça, seja a gente no escritório, seja a gente no supermercado, esteja a gente na cama, esteja a gente onde a gente estiver, no banheiro, tem que ter prática, certo? Mas se a pessoa é sincera, honesta consigo mesma, ela vai ver que a maior parte do tempo ela está distraída, ela não está praticando, ela não está integrando aquilo no Dharma, ela está sendo simplesmente uma pessoa comum. Então o objetivo do Dharma não é, mesmo que a pessoa tenha uma vida externa aparentemente comum para os outros, a vida do praticante não pode ser comum. A vida do praticante pode parecer comum, até é bom que pareça comum para não criar materialismo espiritual, nada mais disso. Os grandes lamas elogiam os outros grandes lamas, dizendo, ele parece um vendedor de cachorro-quente, tem uma aparência muito ordinária, assim, o cara é muito especial, mas tem uma aparência muito ordinária. Isso é excelente. Então a pessoa lá, ele é muito bom na prática dele, mas ele é, sei lá, vendedor de automóveis. Bom, isso aí é ótimo, isso aí é maravilhoso. Mas normal é que a gente não tenha prática, porque a gente não tem prática formal, e daí algumas pessoas se enganam dizendo que elas têm uma prática no meio do cotidiano, mas não tem nada, elas não têm nada. Então normalmente para nós, pessoas como eu vou assim ousar em dizer que 99% de quem está me assistindo, talvez 100%, porque eu acho que quem assiste esse canal tá mais nesse âmbito, assim. Então, a gente precisa de prática formal. Prática formal significa sentar num lugar com a coluna ereta e ler um texto, fazer meditação e estudar o Dharma com a coluna ereta num tempo específico, contando o tempo, assim, meia hora, 1 hora, 3 horas, né? Fazer um número de mantras, né? Então, essa prática formal, se a pessoa vai fazer, né, realisticamente falando, qualquer um de nós pode despender 20 minutos, meia hora por dia. Qualquer um. A pessoa que diz que não vai conseguir despender 20, 30 minutos por dia é porque não tem prioridade na vida dela colocada, não tem refúgio, né? Ela está colocando a prioridade dela, sei lá, porque ela vê Netflix, porque ela usa o Face. Então ela tem meia hora. Ela cavoca meia hora e ela consegue meia hora. Meia hora não é um tempo muito, né? Claro, para quem não tem refúgio, para quem não se interessa pelo Dharma, a gente fala 5 minutos. Fala 5 minutos de shamatha. Se a gente está falando assim, a pessoa tem um objetivo de seguir o caminho do Buda, a gente já está falando numa prática formal de meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, se a pessoa puder despender 3 horas por dia em prática formal, excelente. Se ela puder meia hora, excelente também. O importante é fazer consistentemente. Isso a pessoa aprende com o professor, ela não vai aprender no YouTube isso, não precisa ficar olhando outro canal para aprender meditação, etc. Não se aprende isso em comunidade virtual, isso se aprende presencialmente com um professor, certo? Então, a sua prática que você vai fazer na sua prática formal. Tem uma receita específica que você toma lá, vai ser o que você vai fazer, com o tempo você estabelece uma rotina, daí você começa né, você luta com todos os aspectos da prática que não parece fazer sentido, daí você se esforça, você mantém fazendo sentido ou não fazendo sentido, depois você começa a encontrar sentido, daí você gera um hábito, daí você fica preso em certos estados mentais, daí depois você vai resolvendo, vai depurando isso. Mas a prática formal, a gente ele falou em ética, só ser bonzinho no dia a dia, só ajudar os outros, né? Não, ética não é suficiente, ética é o mínimo para renascer bem. Não é nem encontrar o Dharma na outra vida. É renascer bem. E daí também não é garantido porque renasce bem agora, depois não renasce bem depois. Então ética não é suficiente. Não é suficiente ética. Ética é o mínimo. Ética até quem é materialista, quem não acredita no Dharma, quem nunca viu a cara do Buda, deveria estar praticando. Deveria estar praticando porque quer ser uma boa pessoa, sei lá, qualquer coisa. Ética é, assim, é o básico, né? A gente vai melhorando a ética vai nos ajudar, a ética vai nos deixar saudáveis mentalmente, principalmente os psicólogos não falam isso porque eles não podem, né, ficar dando dicas morais para as pessoas. Mas a principal coisa que vai levar as pessoas a terem um equilíbrio, emoção, saúde mental, etc., é ter uma vida ética.
Se levar uma vida ética, tem uma boa vida, né? Aí uma boa vida vai possibilitar a pessoa fazer treinamento. Então 30 minutos por dia, 1 hora por dia, 3 horas por dia. Retiros de vez em quando também. Então se a pessoa não fizer treinamento da mente, estudo, retiro, aí a pessoa não vai ter refúgio. Ela vai simplesmente ter talvez um renascimento parecido com o que ela já tem, né? Não vai piorar muito na outra vida. Não é certo, mas é uma boa tendência, né? Então todo mundo deve ser ético, mas ética não adianta. Então a pessoa, daí diz, mas eu não quero mudar muito a minha vida. Não, melhor não é mudar muito a vida. O aspecto de renúncia tem mais a ver com você renunciar à vida que você quer. Porque você não vai conseguir a vida que você quer. Então, e se você conseguir, pode ser um problema. Então você renuncia essa expectativa e você renuncia essa ideia de vida perfeita e de resolver as coisas, de conseguir um momento, praticar o Dharma, e você se contenta com o que você tem e você acha um espaço para o Dharma na sua vida, do jeito que ela é. Então isso que é a prática do Dharma. Aí no Vajrayana, nós estávamos falando do Mahayana, no Vajrayana a gente vai encontrar vários mestres realizados que tinham atividades extremamente mundanas, né? Então tinha um lá que trabalhava como ajudante num prostíbulo, era um ser realizado. Tinha um outro lá que era um rei. O cara tem que comandar uma nação e tal, né? Um monte de coisa assim, né? O outro trabalhava, era um tecelão. O outro espremia sementes de gergelim, né? O Tilopa trabalhava uma época da vida dele produzindo óleo de gergelim. Então, no Vajrayana a gente tem essa... e daí o trabalho também, a instrução do guru, do Tilopa, envolvia o trabalho dele com o gergelim, né? Então ele tinha uma visualização, um uso o uso do que ele fazia mundanamente era integrado na prática. Isso é uma característica específica do Vajrayana. Então quando a pessoa tem um guru no Vajrayana, o guru conhece a sua vida e ele sabe o que você precisa e como é que você pode melhor integrar o que você tem acontecendo na sua vida, na sua prática. Então, isso é a especialidade do Vajrayana, lidar com tempos modernos, degenerados, onde as pessoas não têm tempo para a prática do Dharma, onde as pessoas só conseguem fazer... Isso é a grande ironia, né? O Vajrayana é um ensinamento para os tempos onde as pessoas só conseguem fazer 12 anos de retiro, 6 anos de retiro, 3 anos de retiro, alguns meses, retiro de fim de semana, prática diária de poucas horas. Então esse grau de compromisso é considerado extremamente degenerado, porque as pessoas, na época do Buda, e até no período clássico da Índia, elas faziam 40 anos de retiro, elas faziam 50 anos, elas passavam a vida toda no retiro. Elas passavam a vida toda dedicada ao Dharma, né? Então a gente pensa assim, eu não vou ser assim, será que eu consigo? Bom, daí o Buda desenhou para tempos muito difíceis, onde as pessoas elas são muito distraídas, um método que requer muito pouco das pessoas, só 12 anos, só 3 anos. Só 3 horas por dia, 2 horas por dia, 1 hora por dia, meia hora. O que a pessoa puder dar, o grau de aplicação dela, o grau de diligência dela vai determinar o resultado, né? Então se o resultado não vier nessa vida, que é muito provável, mas pelo menos o resultado final, né? Pelo menos alguns resultados ela vai ter, alguns indícios de certeza na prática, alguma conexão com o Dharma muito forte para uma vida futura. Daí ela não só vai ter uma vida boa na próxima vida, mas ela vai ter uma vida boa com o Dharma, né? Isso já é ou ela vai ter uma vida numa terra pura, né? Então isso é muito fácil de praticar o Dharma nesse lugar, vai ter as condições não degeneradas para praticar o Dharma. Então isso é importante aspirar a poder praticar o Dharma, aspirar a poder se dedicar ao Dharma, aspirar a ter, em inglês fala leisure, né, que é tempo livre. Então, a gente é puxado daqui para lá, não só pelas obrigações que a gente tem, mas também pelas nossas distrações, né? Eu sei porque eu faço vídeo para o YouTube, mas eu também assisto o YouTube, né? E agora eu estava me divertindo muito aqui pensando, puxa, o canal desse cara, um canal lá que tinha quase 4 milhões de assinantes, ele é muito engraçado, é um baixista italiano, ele é muito engraçado, ele realmente merece 4 milhões, é bobagem, perda de tempo total, me deu vontade de ver, sei lá, 100 vídeos do cara, porque o cara é muito engraçado. Então a gente é magnetizado por uma série de coisas que não vai levar ninguém a nada. Não é que a pessoa não possa assistir um vídeo ou outro, mas daí eu tenho uma tendência de começar a usar mal o meu tempo, né? Então, se eu tenho, eu posso prever que outras pessoas possam ser, pode ser que tenham, né? E essa superatividade que a gente tem, seja de fazer isso e aquilo e de obrigações, tinha um professor budista que dizia que isso é uma forma de preguiça.
Tem uma preguiça que é deprimida, assim, e tem uma preguiça que é ativa. A preguiça ativa é que encontra um monte de coisa para fazer, mas nada tem verdadeiro sentido, né? Então as atividades no mundo, elas nunca vão resolver nada. A sua vida não vai se resolver você trabalhando, você tendo família, relacionamento, etc. Não vai, você vai morrer como as pessoas normais morrem. Você falou liberação dos clashes. Não sonha. Não sonha se liberar dos clashes sendo bonzinho na sua vida, praticando ética na sua vida. Não vai ter liberação dos clashes nenhuma praticando apenas ética. A liberação dos clashes, que é o estado de Arahat, né? O estado de Nirvana, você precisa praticar muita meditação, muito tempo de meditação, com uma motivação estreita, que é a motivação do Shravakayana. Então aqui a gente está falando de Mahayana, a pessoa vai ter uma motivação, não, eu vou renascer para benefício dos seres, eu vou ter essa aspiração de não desaparecer daqui, não vai ser só, eu vou gerar benefício para os outros, então eu não vou só desfazer dos clashes, eu vou produzir então eu vou pensar mais a longo prazo. Pensando mais a longo prazo é que eu posso integrar melhor a minha vida como no Vajrayana. Porque eu estou com essa motivação de onde quer que eu esteja inserido eu trazer benefício. Aí eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar trabalhando, vendendo carro, sei lá o que a pessoa está fazendo, entende? Então é o contrário. A pessoa pensa, se eu fizer uma coisa bem simples, tipo só eliminar os clashes. Não, se você só pensar em eliminar os clashes, você tem que levar uma vida muito simples. A prática tradicional para eliminar os clashes é virar monge. Virar monge, fazer meditação, sem pensar em nada, sem ouvir música, sem dançar, sem sexo, sem nada, sem nada. Aí, muito rápido, em 7 vidas, muito rápido, em 7 vidas, assim, até 7 vidas a pessoa atinge a eliminação completa dos clashes. Aí se torna um arhat, lá beneficia muito pouco, comparativamente com um bodhisattva, né? Então não é uma boa... No Mahayana a gente não recomenda isso, não recomenda buscar apenas eliminar os clashes, né? E a prática da ética não vai conseguir nem mesmo isso, apenas ética, né? Então ética é essencial, ética não é suficiente. Importante saber isso, importante. Daí depois também, essa coisa de, eu integro a minha vida, integrar totalmente a vida na prática, então a pessoa lá, às vezes até um gangster, eu sou um gangster, mas eu sou um praticante do Vajrayana. Porque o Vajrayana tem isso, né? As pessoas podem ter até uma atividade meio esquisita, assim, e ter realização. Mas não, a maioria das pessoas não, a maioria das pessoas é louca, sabedoria é só loucura mesmo, não tem sabedoria nenhuma. Então não adianta a pessoa achar que está integrando o que quer que aconteça na vida como prática, enquanto ela está apenas sendo desonesta consigo mesma, se auto-enganando, né? Então a maioria de nós precisa de prática formal, precisa dedicar um tempo, todo dia, e dedicar um tempo para encontrar a Sangha também, todo ano, todo mês, toda semana, como for possível para a pessoa, né? E aí é possível. Como eu disse, eu conheço muita gente que tem trabalhos 60, 70, 80 horas de trabalho semanal, e essas pessoas fazem retiro, elas viajam para o exterior, elas se praticam, acumulam. Eu sei que elas acumulam, como é que eu sei? Porque eu estou acumulando para ir num retiro que exige uma acumulação, e eu estou vendo a pessoa lá. E eu penso assim, essa pessoa, eu não faço nada, essa pessoa, ela a diligência dela... tem um monte de gente que é assim. Tem um monte de gente. Vocês não têm ideia. Eu sou a pessoa mais preguiçosa que vocês estão vendo aqui na Sangha que eu participo. Quando eu morava lá, eu pensava assim, mas é todo mundo workaholic aqui. Vocês não têm ideia o que é morar no Centro de Dharma também, o trabalho que dá, né, no Centro de Dharma aqui no Ocidente. Então a pessoa tem uma editora, trabalha com tradução, tem reunião, pauta, a mesma coisa, né? Outro dia o cara perguntou também, é possível a pessoa ser um CEO e praticar o Dharma? Olha, você já viu um lama dentro de um Centro de Dharma? É muito pior do que um CEO, né? Sem falar que eu tenho até um texto, vou botar o link aqui, que o Steve Jobs, que é o arquétipo, quando a gente começou a usar essa palavra CEO, foi por causa do Steve Jobs, e ele era influenciado por um Zen meio equivocado, né? Mas ele, né, esse negócio de samurai, budismo, alta produtividade dessas pessoas no Dharma, fora, assim, a gente pega os Leonardo da Vinci, porque acho que Leonardo da Vinci só existia na Itália. Não, por exemplo, Mipan Rinpoche era um Leonardo da Vinci. O cara fazia de tudo, o cara desenhava, o cara fazia tudo. Sabia todas as áreas de conhecimento na época dele, assim. Então, como as pessoas tinham tudo isso e ainda eram seres realizados e conseguiam fazer prática, né? Então é para nós ver que
O problema aqui é uma falta de uma certa perspectiva, assim, então, como a vida comum, a pessoa não vai conseguir praticar o Dharma. Ela não precisa mudar externamente o que é a vida dela, exceto se for uma atividade muito ruim, muito difícil de integrar. A maioria das pessoas pode continuar com a atividade que está tendo, mas ela tem que dar um jeito de botar o Dharma na sua vida, não só ética. Ética não é Dharma, ética é pré-Dharma, todo mundo tem ética. Ética, sei lá, qualquer um ensina ética, até um materialista, Charvaka, a gente chamava Charvaka, eles não tinham ética, né? Mas hoje em dia até os materialistas têm ética. A ética não é... Quer dizer, tem ética. As pessoas não têm ética, né? Mas elas têm uma ideia, um ideal, né? Por que elas não conseguem ter ética? Porque elas não sabem treinar a mente. Para ter ética tem que treinar a mente. Então uma coisa ajuda a outra. A pessoa tem uma vida boa de ética, né? No sentido de beneficiar os outros, não trazer prejuízo, não prejudicar os outros. E o outro lado, a pessoa treina a mente porque ela consegue, porque ela está calma por causa da ética. E daí o treinar a mente ajuda a ética dela. Então essas duas coisas aí vão fomentando uma a outra e a pessoa põe um ingrediente central aí, que é reconhecimento da vacuidade e sabedoria. Aí sem isso, não tem nada. Não tem Dharma. Se não tem esses três elementos, né? Ética que não é Dharma, ética é pré-Dharma. A pessoa não vai, repito, a pessoa não vai encontrar o Dharma só praticando ética. Tem um monte de gente praticando ética e só consegue coisas boas temporárias. Claro, isso não quer dizer que a pessoa deva abandonar a noção de a ética é muito importante. Ética é o mínimo. Aí, quando a pessoa está falando em Dharma, ela está indo além da ética, ela está trazendo treinamento da mente, um aspecto muito, muito central, e sabedoria. Dois outros aspectos, né? Então, ética, treinamento da mente e sabedoria. Se a pessoa tiver isso, ela pode ter a atividade que ela tiver, pode ter o trabalho que ela tiver, pode ter o grau de prática formal que ela tiver, e se ela conseguir integrar no cotidiano, ela atinge realização, dependendo do caso, a realização última nessa vida, mas na maior parte dos casos consegue continuar praticando para atingir realização daqui a algumas vidas, no caso do Vajrayana, interno também, em torno de 7 vidas, né? Se a pessoa tiver certas iniciações, certas práticas. Pode ser nessa vida, no momento da morte, 3 vidas, 7 vidas, 17 vidas, 21 vidas, que é muito rápido. A gente tem que pensar que o Buda Shakyamuni ficou 500 vidas praticando, né? Então, também a gente não deve se importar, porque se a gente está com a motivação Mahayana, a gente está voltando para o Sansara para trazer benefício para os outros, não é para fugir da raia, que não é para parar as atividades. Não sei se ajuda, mas a pergunta é muito comum, né? Mas a maioria a pessoa não foi no centro de Dharma, não viu as pessoas. Quando ela vê, ela começa a ficar com vergonha, porque normalmente as pessoas não são tão bem-sucedidas e tão diligentes na vida cotidiana delas quanto alguns praticantes do Dharma, que também são diligentes na prática deles, que também têm muita capacidade de prática. Aí quando ela começa a ver isso, ela começa a ficar com vergonha de si mesma. Eu tenho vergonha do quão pouco eu pratico e de quão pouco bem-sucedido na vida eu acabei sendo, porque eu uso o Dharma como desculpa. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? Então, no fim, eu não trabalho muito e também não pratico muito. Mas eu conheço muita gente que trabalha um monte e pratica um monte. Então, fiquem com isso em mente. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tendioti. Om Sochi Diamante Penedira Sawa com Chatuzio Zetai Bai Médio no Jutru Piamania Jogi Sasunda do Tendioti. Time Kwene Pema Sambao Sasora Gente no Pai Garju Anjo Jugu do Pegu Kuze Destintes em Dashinjo. Jigmetu Jutru Panangue Wancha Tungondo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundo Tileta do Tendioti. Pemejasun Pemerisu Je Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Truma de Soji no Nibe Melunde do Joji. Penenjoane Chimpote Payuri Nepadan de Basipechambundan Kuseja Sentenjoji. Kusun Sanjeguru Rinpoche do condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da poça só de Psotin de Lapto Sochi não se mueve de chuva dançam palum de do Partingelo o marrom bezaguru Pemacede Hun que loja som de lote as alianças som de papel do Joshua Sung não guarda miral do Sungele show